É com muita alegria que nós recebemos aqui nessa manhã o pastor Ayrton. Queria que eu viesse já aqui à frente. Pastor Ayrton, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, é psicólogo e atualmente está servindo ao Senhor como missionário aqui no Oásis. O Oásis é um centro de apoio, de acompanhamento de pastores, missionários, e o pastor Ayrton faz parte da equipe. Pastor, seja bem-vindo. Nós recebemos aqui nessa manhã com muita alegria. Tá bem? Sinta-se em casa. Senhor Deus, amém? Uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui. E o Pastor Jesus sempre tem atendido quando a gente pede lá no Oásis, né? Tem sido uma grande bênção para nós, trazendo uma palavra de conforto quando nós nos reunimos como equipe. Então tem sido um tempo muito abençoado, né? Acho que bastante gente conhece o Oásis aqui, né? Já conhece, né? O centro de aconselhamento ele é formado por... A grande parte da equipe é formada por psicólogos, teólogos. A gente usa esse pensamento. E hoje eu descobri agora no Comiban, né? Que é o principal congresso de missões de toda a Iberoamérica, né? Hoje nós somos o único trabalho em toda a América Latina, na verdade em toda a Iberoamérica, né? Iberoamérica contando com Espanha e Portugal. E a nossa alegria, nos preocupamos de sermos únicos, mas por outro lado a alegria de outros quererem também começar a colocar o trabalho do Oásis em outros lugares do mundo. São quase 1.300 pastores e missionários que passaram pela gente nesses 12 anos de existência. E graças a Deus tivemos um retorno positivo de ministérios sendo restaurados, alguns sendo renovados, né, que já não era uma questão de restauração ministerial, de cerca de 80% de produtividade. Então, para um trabalho pioneiro, graças a Deus, Deus tem abençoado, né? Como o pastor Jesus disse, eu sou Ayrton, sou pastor da Presbiteriana Renovada, eu sou mineiro de Minas Gerais, né? E eu falo que eu sou mineiro de Minas Gerais porque quando eu estive no Chile, vocês lembram quando houve aquele grupo de mineiros que ficou soterrado lá? E logo em seguida, uns poucos dias depois, né, daquilo dali, eu estive no Chile. E eu lembro que eu fui me apresentar para o povo chileno como mineiro, né? E terminou o culto, uma irmã veio muito preocupada comigo e falando: pastor, não faça troca de profissão, pastor, não seja mineiro, pastor, porque é perigoso. Então ultimamente eu estou avisando que eu sou mineiro de Minas Gerais, né? E sou casado, minha esposa Jaqueline, ela é coordenadora do Oásis Filhos. Nós não tínhamos há 1 ano e 9 meses, nós trabalhamos com filhos de missionários, de pastores, e ela é psicopedagoga, e ela que trabalha, coordena a equipe para tratamento das crianças e adolescentes. Tem um menino, que é o Pedro Henrique, 10 anos, Pedro Henrique é ligado no 220, até hoje eu estou tentando descobrir um Pedro Henrique quieto, né? Se alguém conhecer um Pedro Henrique, porque parece que, não sei, parece que é de nome esse negócio. E agora, 10 dias, né? 10 dias, 11 dias hoje, nós descobrimos que a Jaqueline está grávida, né? Ela está grávida e a gente está assim, é uma gravidez sim de alto risco. Jaqueline passou por 2 cânceres. E ela, por 2 vezes, ela fez cirurgia e o câncer dela foi na tireoide. Ela retirou toda, né? Fez de um lado, depois do outro, retirou toda. E até então ela não havia regulado os hormônios. Então o médico dela virou e falou o seguinte: olha, eu não sou crente não, mas é bom você testemunhar essa história sua,
E eu quero te acompanhar, porque eu vou levar para outros médicos, outros cientistas, se essa gravidez realmente chegar até o final e essa criança nascer bem, eu vou levar a sua história, porque eu não sei explicar como que você, não tendo os hormônios seus regulados, você está passando tudo isso e você está grávida, e ainda até então a sua gravidez está tudo ok, está tudo bem com o bebê. Então nós estamos vivendo esse momento, né? É de alegria e não dá para negar que é de uma certa tensão, né? Porque essa palavra alto risco mexe com a gente, né? Eu lembro o dia que o médico falou que ela estava com câncer, e depois do câncer, que mesmo o povo falando o seguinte, mas a probabilidade de tratamento é muito maior, tireoide não é uma das mais tranquilas para ser resolvido, mas essa palavrinha dói na gente, né? Dói. Eu pensei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida sem a Jaqueline? Como é que eu vou me virar com isso, né? E eu lembro direitinho, no dia da primeira cirurgia dela, que eu cheguei e eu fui acompanhando, e eu fiz uma cara de paisagem, porque psicólogo aprende a fazer cara de paisagem. A gente é treinado para fazer cara de paisagem. E aí eu mantendo, mas ela conhece o tom da voz, aquela coisa. E a gente foi levando ela na maca, e quando eu fui separar dela, essa frase ela me marcou muito. Quando eu fui separar, que ela foi para a cirurgia, ela virou para mim e disse o seguinte: Ayrton, se Deus me curar, Deus é Deus. Mas se Deus não me curar, Deus continua sendo Deus. Então, aquele foi o conforto. Para mim, essa frase da Jaqueline, né? Aí, graças a Deus, Deus usou dos médicos e foi tudo ok para a glória de Jesus, e nós temos caminhado dentro desse sentido. Eu trabalho sobre o assunto que nós vamos falar, sobre gerações e sobre principalmente a nova geração, tá? Hoje eu faço parte da Diretoria Brasileira de Cuidado Integral do Missionário, que assim faço parte da Diretoria Ibero-Americana, a diretoria do Comiban de Cuidado também Integral do Missionário. E um dos assuntos que começou a mexer com a gente foi 5, 6 anos atrás, quando eu comecei os estudos, foi sobre as gerações, que começou a haver um grande conflito. O meio empresarial já estava fazendo alguma coisa desse tipo, mas nós começamos a ver que no campo missionário estava havendo choques entre gerações, choques entre missionários que a gente chama da velha guarda e os novos missionários que estavam chegando. Não porque um estava certo ou outro estava errado, mas por causa de características que envolviam a sua história de vida, a sua relação com a sociedade, como que eles enxergavam a sua cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo, como que as coisas estavam acontecendo. E no meio de tudo isso, eu lembro que a diretoria do Cuidado Missionário me desafiou a tentar pesquisar sobre esse assunto. E eu fui para o meio da igreja para começar a pesquisar. Comecei a ir para o meio das igrejas, as igrejas que são conhecidas, né, mais voltadas para a igreja dos jovens, para entender, né, igrejas bem de jovens, inclusive Bola de Neve foi uma delas que eu entrei para fazer pesquisas. Comecei a pesquisar no campo, dentro das agências missionárias, para tentar montar e ver quais eram essas características e o que estava acontecendo com a nova geração, como que era esse mundo agora que nós estávamos vivendo. E aí, esse resultado da pesquisa, a gente foi montando em PowerPoints e algumas questões, e hoje alguns deles eu vou estar passando para vocês. Por quê? Porque hoje é uma realidade da igreja. A igreja hoje é o ambiente que mais tem gerações diferentes convivendo no mesmo lugar. Aqui, por exemplo, eu tenho eu tenho tradicionais aqui, eu tenho baby boomers aqui, eu tenho X aqui, eu tenho Y aqui, eu tenho Z aqui, eu tenho Alpha aqui, eu tenho 6 gerações convivendo no mesmo ambiente.
E nunca na história nós tivemos tantas gerações convivendo dentro do mesmo lugar. Nós nunca tivemos tanto isso. Então esse assunto da nova geração se tornou comum e se tornou um fato, tanto para missões, que é uma coisa que nós estamos tendo que trabalhar. As agências missionárias estão se adaptando, tentando fazer seus devidos ajustes, e muitas igrejas também estão tentando ver como trabalhar, quais são as características, as angústias e as forças desse pessoal que está chegando por aí, que vem com características próprias, né? Só antes de começar aqui com vocês, só para dar um paninho de fundo pequeno, e tanto é que agora nós tivemos no Congresso Brasileiro de Missões, o pastor Jesus estava lá, nós nos encontramos lá, e esse também foi um dos assuntos. Eu fui para lá para falar sobre esse assunto, sobre a nova geração. Mas para você ter ideia, essa história já começa em 1920, para vocês terem ideia. Mas ele começa como gerações no sentido de revezamento geracional, está falando de questões de guerra. Começa nessa época aí. Então o assunto ele vai tomando uma proporção lá em 1920, falando como vivia um contexto de guerra e se falava sobre isso. Em 1960, na época de protestos, vem agora uma teoria nova que é o que nós chamamos de problema geracional, que é baseada em conflitos. Logo depois, em 90, chega um novo termo que fala da emergência da sociedade, falando de sobreposição geracional, falando que uma nova geração vai engolir as antigas gerações. Isso tornou muito sério. E aí, um grande nome que muitos de vocês devem ter ouvido, chamado Zygmunt Bauman, ele chega em 2007 e ele traz uma palavra bastante interessante. Ele diz que as fronteiras que separam gerações não são claramente definidas e não podem ser ignoradas. E agora ele fala de convivência geracional. Ele começa a falar de um ambiente que precisa fazer uma interação entre as gerações, onde as características fortes de uma precisam complementar as outras características das outras e vice-versa. Então ele fala de interação geracional. Isso para vocês terem ideia. E aí virão conceitos, né, que eu não vou estar falando aqui com vocês, que são muitos os conceitos de geração. Mas o principal deles, ele vai falar, o principal conceito são pessoas que vivem numa sociedade, que tomam características daquilo que a sociedade está vivendo, casadas com a sua realidade em família, como que ele foi criado, como foi a realidade familiar dele. Então fala desse casamento que envolve também identidade com realidade social. Então vamos passar um pouquinho aqui para vocês. E quando nós falamos de identidade, nós falamos de lar também. São várias coisas que nós definimos identidade, mas uma das principais que nós definimos se chama lar. Porque do lar vai sendo constituída a identidade. Lembrando que personalidade, 50% é herança, são características que eu trago dos meus pais, comportamento deles. As outras 50% da personalidade nossa é formada do que se chama de vivência. Com quem eu convivo, o meio que eu convivo, o meio que está fora da minha casa. Então quem que são eles? Essa geração Y e Z. Vamos começar com um pano de fundo. Pode passar aqui. Faltou um acentozinho ali, né? Bom, as gerações são marcadas por etapas importantes na sociedade, onde os contextos de vida tomam uma nova direção. Durante muitos anos, a troca de uma geração por outra era baseada em 25 anos. Também a troca de uma geração era estruturada em eventos sociais.
Então, uma guerra onde envolvia a sociedade geral, o mundo em geral, era suficiente para falar de mudança de geração. Ou seja, após a guerra vai vir um novo povo, um novo jeito de ver a vida, uma nova maneira de ver a vida. Então eles definiam o evento. Também, como eu disse, definia por 25 anos. Por que 25 anos? Porque se dizia que era o tempo que o filho tinha que ir embora de casa. Naquela época, o filho, passados os 25 anos dentro de casa, não era muito satisfatório para os pais. Então a expectativa é que com 25 anos ele estava tomando rumo, ele já estava tendo as coisas dele, já estava constituindo família. Antigamente era muito comum as pessoas casarem bem mais cedo, não é essa a realidade? Se casava bem mais cedo mesmo. Hoje as pessoas estão casando mais tarde. A minha esposa está com 38 anos, ela está grávida agora. Mas não era comum isso. O comum antigamente era gravidez com 18, 17 anos, 19 anos. Era assim que acontecia. Eu estou sendo pai pela segunda vez agora aos 44 anos. Eu tenho 44 anos. Tá? E você não sabe como que é difícil para mim falar isso para vocês, que eu tenho 44 anos. Essa é a minha crise. Eu estou na crise da meia idade, né? Mas o que acontece? Então, mas antigamente essa era uma característica também, tá? Hoje, a troca de uma geração por outra, ela é definida através da tecnologia, a aceleração do tempo. Ela agora tem trocado uma geração por outra. Por ser tecnologia, às vezes a gente não consegue definir, só baseia a mudança de uma geração para outra. Mas hoje nós não conseguimos definir nos mínimos detalhes, tá? Então chega a tecnologia com suas características próprias e ela se torna um fator determinante nessa mudança. E tem uma coisa importante no meio disso tudo também, que nós começamos a conviver com várias gerações por esses dois motivos. Tecnologia. Outro, aumento da expectativa de vida. As pessoas estão durando mais tempo. As pessoas não estão durando pouco, estão durando mais tempo, estão vivendo mais. E por essa perspectiva de viver mais tempo, ao mesmo tempo, tecnologia que acelera o tempo, nós estamos ajuntando cosmovisões diferentes no mesmo ambiente. Então vamos apresentar um pouquinho as gerações, aqui as últimas, que é o que nós temos, né? Pode passar. Os tradicionais são aqueles que viveram nasceram, melhor dizendo, até 45. São aqueles que enfrentaram uma grande guerra, passou pela grande depressão, com os países arrasados, precisaram reconstruir o mundo e sobreviver. Características deles: práticos, dedicados, gostam de hierarquias rígidas, ficam bastante tempo na mesma instituição e sacrificam-se para alcançar seus objetivos. Então tá, vamos começar a pensar quem que são esses. São pessoas que nascem num contexto de guerra. Como que funcionava o contexto de guerra? Você tinha que estar preparado a qualquer momento que o teu país te chamar. Se o país chamasse, você tinha que ir. Não podia dizer não no país. E também o que acontecia? Não havia tecnologia naquela época. Não se falava essa palavra tecnologia. Então você ia para aquele lugar. E uma das coisas que eram muito fortes para a geração tradicional era o quê? Hierarquia. O sistema social, ele era hierárquico. As guerras promoviam hierarquia. Então era o seguinte: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então isso era muito definido no processo hierárquico. Quem que era os tradicionais? Como que era essa geração? Quais eram as outras características deles? Eram aqueles que estavam preparados para o embate. No campo missionário, por exemplo, quem que era o missionário tradicional? É aquele que ia para o campo missionário com a passagem de ida, e às vezes sem sustento nenhum. Você falava, você precisa de 5 salários para sobreviver naquele lugar, e ele tem ele ia do mesmo jeito. E que ele virava às vezes e falava o seguinte: e se você morrer naquele lugar, me enterra lá também. Pode me enterrar, não preciso mandar. E até na igreja, o missionário naquela época, ele era um herói. O contexto de guerra, o contexto social, ele promovia esse. Eram os desbravadores. Os tradicionais são os desbravadores. São aqueles
que aprenderam a fazer de tudo um pouco. Ou seja, eu sou carpinteiro, eu sou pedreiro, eu faço isso, eu bato escanteio, corro a área, cabeceio, faço gol, volto para defender o pênalti, eu faço tudo. Era aquele que teve que construir também uma dependência de Deus fora do comum por uma sociedade instável. A instabilidade social, por causa da guerra que tinha atingido o mundo, era muito grande, então ele era preparado para isso. Era a mãe que o marido estava lá tendo que trabalhar e ela tinha que se virar com todos os filhos, e tinha muitos filhos muitas vezes. Era um menino que muito novo começou a trabalhar para agora colocar comida dentro de casa, ajudar a família literalmente, que teve que aprender a cuidar dos seus próprios irmãos, características que eram comuns na geração tradicional. Então, uma geração que olha e respeita a hierarquia, é uma geração que aprendeu a chamar o pai de senhor, a mãe de senhora, que aprendeu a pedir a bênção, que acostumou com essa característica, e se não sair com a bênção, não sair de casa de maneira nenhuma, enquanto não ouvisse a palavra, Deus te abençoe, meu filho. Eram esses. Então, valores para os tradicionais é muito forte para eles, porque eles foram estruturados nesses valores, nesses princípios. A característica, qualquer líder era chamado de senhor, o senhor isso, o senhor aquilo. Então esse é o tradicional. Saímos dele, pode passar. Com o fim da guerra chega o que a sociedade chama de baby boomer, que são os filhos do pós-guerra. Então a guerra foi um evento social, e com ela chegam os baby boomers. Então o povo volta da guerra, e com o retorno da guerra agora, o que acontece? Há uma explosão de crianças. Os homens estavam no campo, bastante gente no campo, muito tempo, né, sem relações, e agora quando eles voltam, desculpa a palavra, mas querem tirar o atraso. Então houve uma explosão de crianças, principalmente aquele que não tinha temor a Deus, né? E aí houve uma explosão de crianças, e nascem os baby boomers, os filhos do pós-guerra, tá? Eles vão rompendo padrões, lutam pela paz, e aí nasce, por causa deles, aquilo que nós chamamos de geração paz e amor. Lembra desse sinalzinho aqui? Lembra disso? Por causa disso, alguns eventos vão acontecer no mundo agora. E quais são esses eventos? Woodstock, para quem já ouviu falar em Woodstock, para quem se converteu depois, ouviu falar dessa época. No Brasil vem os festivais de música, e nasce, junto com os baby boomers, uma geração chamada de hippie. Que hoje é quase raro você ver, mas os hippies são aqueles que querem protestar para não querer a guerra. Eles não querem mais a guerra. Eles já não conhecem o mundo destruído e se tornam um pouco mais otimistas. Puderam pensar em valores pessoais e na boa educação dos filhos. Então agora, enquanto o tradicional ele está preocupado em sobreviver no meio da guerra, em lutar, em manter firme, e o tradicional na igreja, quem que é o tradicional na igreja? Eu preciso colocar isso, preciso voltar um instantinho com vocês. Quem que é o tradicional na igreja? É aquele que, se a igreja agora dividiu, sobrou ele fica na igreja. Ou seja, eu afundo com a igreja está afundando, eu vou afundar, mas não largo da igreja. Quem que é ele no trabalho? A empresa está passando a maior luta, mas não sai da empresa. Qual que é a alegria do tradicional? É poder dizer o seguinte: eu trabalho há 30 anos no mesmo lugar, eu estou há 30 anos nesse mesmo ambiente. Ou seja, ele cria esse senso de pertencimento. Guarde muito bem essa palavra, porque depois eu vou usar lá na frente ela. Ele tem esse senso de pertencimento muito forte. O baby boomer também vai ter isso, porque ele vem com alguns traços do tradicional. Só que agora ele não quer saber de guerra, e ele, traumatizado por aquilo que passou, ele vai preocupar com a educação dos filhos. O tradicional, muitas vezes, família, vamos trabalhar na casa. O baby boomer, ele vai agora trabalhar pelo campo educacional dos filhos. Vão vir essas realidades.
E aí, quem que é ele na relação? Relação de amor e ódio com os superiores. Ele mantém a hierarquia, mas tem hora que ele tem raiva do superior. Tem hora. O tradicional era a obediência cega. O baby boomer, ele é obediente, mas ele fica mal quando ele tem choque com o seu superior. Tá? São focados e preferem agir em consenso com os outros. Agora começa isso. Porque na hierarquia anterior, eu falo, você obedece. Agora ele quer começar a entrar em consenso, quer conversar com os demais. E por que o outro não fala? Porque o sistema era esse. Tinha que alguém dar ordem, tinha alguém que colocar a coisa no jeito. Saímos dele entrando na geração X. Passou aí? Isso. Essa data não é provável, o mais provável aqui é de 1969, tá? E ela vai até 80, na verdade. Nesse período, as condições materiais do planeta permitem pensar em qualidade de vida, liberdade do trabalho e nas relações. Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, já podem tentar equilibrar vida pessoal e trabalho. Mas como enfrentaram crises violentas como o desemprego na década de 80, também se tornaram céticos e superprotetores. Então, quem que é o X? O X é a geração ponte, que começa a introduzir um pouco de tecnologia, mas não é o que nós chamamos de tecnologia mesmo, e que traz muitas características das outras gerações, no caso de baby boomer e no caso dos tradicionais. Então ele vai preparar a entrada da nova geração, o X vai fazer essa ponte. E ele chega com algumas características que também são interessantes. O que ele traz? Ele respeita a hierarquia, só que ele quer subir. E ele sobe degrau por degrau. Ele quer ser respeitado naquilo que ele conquistou. Ele respeita o que está em cima dele, mas ele exige respeito de quem está abaixo dele. Esse é o X. Ele chega numa realidade social também onde o mundo enfrenta um tipo de crise diferente. A guerra já está distante do X. Já não se pensa muito em guerra. Já não se fala tanto, já distanciou dele. Mas agora ele começa a lidar com outros problemas. Quando nós pensamos em Brasil, é no X que a AIDS chega. E aqueles que têm a minha idade aqui, vão lembrar, da minha idade para cima, vão lembrar, de 40 para cima, vão lembrar quando chegou a AIDS. Você lembra disso, quando isso começou a aparecer na sociedade? O que se falava da AIDS naquela época? Se você tocasse no aidético, o que acontecia? Você pegava AIDS. Que o suor passava AIDS. Que um beijo em você passava AIDS. Então, era a doença que marcava. E qual que era a preocupação das relações sexuais naquela época? Não era de engravidar, que é o problema hoje. Era de ficar doente, porque chega a AIDS, mas não era só isso. Na época, o assunto era AIDS, cancro, sífilis, gonorreia. Se falava demais de doenças sexualmente transmissíveis. Então essa era a grande preocupação. Também ele chega e ele viu pessoas conhecidas na sociedade morrendo. Ele viu nomes como, na sociedade brasileira, que a gente falava de Cazuza, morrendo de AIDS. Ele viu Fred Mercury morrendo, que era famoso. Então o negócio toma uma proporção muito grande. Mas não para só aí. A sociedade brasileira, ela vive um momento de crise. E a geração X é a geração que teve que aprender a viver no meio da crise. Porque o Brasil, não só nesse campo da AIDS, da doença sexualmente transmissível, mas também no campo financeiro, político, o Brasil entra em crise. Se vocês lembrarem, o pessoal está meio para frente, vai lembrar que o Brasil, em poucos anos, ele trocou de moeda 4 ou 5 vezes. Lembra disso? Cruzeiro, cruzado novo, o RV. Eu não lembro se teve mais algum, mas eu lembro que teve 4, e isso foi um tempo muito rápido. Nós estamos falando de crise no Brasil, mas aquela crise da década de 80, para o pessoal novo, que não viveu isso, se a gente queria comprar 1 quilo de carne, você tinha que entrar na fila. Lembra disso?
Lembra do racionamento de leite e de alguns lata de óleo? Você entrava no supermercado, você tinha direito a pegar uma quantidade de lata de óleo. Então o Brasil estava numa crise muito forte, e aí precisava aprender. E quem que era também, seja o missionário, por exemplo, o X, ele já muda o jeito dele ser. Agora, ele não fala que nem o tradicional, que me manda com a passagem de ida. Agora ele é aquele que pega uma parte do dinheiro que ele recebe e coloca na poupança, porque ele precisa agora começar a se preparar para dias difíceis. Já mudou o jeito dele ser. Agora, peraí, eu preciso ir com o dinheiro mais perto daquilo que é o necessário para o campo. E quem que é ele na igreja, aquela pessoa do X? É aquele que também vai convivendo com crises, e aí é aquele que também quer fazer um processo de evangelização muito forte também na igreja. O X, ele está entrando, ele ainda está no processo tradicional do boom X, e a igreja está passando por um boom, a igreja está crescendo, ela está sendo fortalecida ainda na geração X. A igreja está crescendo, evangelização, nós precisamos ter gente para a gente passar por crise. Então, é um crescimento amplo. E aí chega o Y. E a partir de então nós começamos a falar da nova geração. Tá? E a data vai ser 80, 81 aí. Então, com o mundo relativamente estável, eles crescem uma década de valorização intensa da infância com internet, computador, educação mais sofisticada que as gerações anteriores. Com eles vai chegando essa questão do computador. O que precede o computador na geração X, que vem com X, o que tinha mais perto de tecnologia, a gente chamava de máquina da datilografia, né? Que a criançada, se você falar de máquina de datilografia, vai perguntar: que bicho é esse? Em muitos casos é peça de museu hoje, não é verdade? Alguém fez curso de máquina de datilografia aqui, além de mim? Uau! Ô louco! Tá tudo diplomado, né? Ei, até hoje eu não esqueço. S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H, tá guardadinho. Eu posiciono minha mão no computador, não como a nova geração posiciona, que é assim, né? Vai indo assim. Eu posiciono até hoje daquele estilo. E era terrível isso, gente. Você conseguir um diploma de datilografia não era fácil. Errou, você tinha que começar tudo de novo. Tinha direito a 10 erros por folha inteira. O indivíduo corrigiu, falou: você teve 11 erros, você vai fazer tudo de novo, né? Então era terrível, né? Eu fico com dó dos missionários, gente. Não só desses antes, os antigos. Porque os tradicionais não tinham tanto, não tinha datilografia ainda. E missionário nessa época tinha que escrever as cartas à mão para todos os mantenedores. Tinha 50 mantenedores, vou escrever 50 cartas. Datilografia, vou datilografar as cartas. E aí o correio entrava em ação, né? O processo era esse. Então você mandava, você tinha que confiar demais nas pessoas. Isso era importante, isso ajudava num processo hoje chamado ansiedade. Que hoje o novo mal do século, o mal do século todo mundo falava era depressão, mas o novo mal do século é a ansiedade. Tomou uma proporção mais forte. E o que acontecia? Naquela época você tinha que confiar. Não dá, você não tinha direito a ser ansioso. Porque você escrevia as cartas, mandava, levava 3 meses para chegar na casa de alguém. Se estava fora do Brasil, se estava dentro do Brasil, 5 dias para chegar. Então a pessoa tinha que ler e escrever. Então, para você ter uma resposta, levava tempo. Porque telefone, talvez a nova geração não saiba disso, mas telefone era investimento naquela época. Uma linha telefônica, gente, dava dinheiro. E teve muita gente que ganhou dinheiro com linha telefônica. Ele fazia. Hoje você não paga por isso, lembra disso? Era um dinheiro que não era fácil. Então, o telefone era de poucos. Não era tão simples assim. Então, chega a nova geração. A máquina de datilografia vai ficando de lado. E agora vai entrando os computadores. A coisa vai ficando mais fácil. Vai acelerando.
Vai entrar a internet com a geração Y. E aí, essa geração também, ela vai sendo agora, por um momento, mudada na sociedade, com mais sofisticação. Agora chega na geração Y as escolas particulares, coisa que não existia para gerações anteriores. É na municipal, é na estadual mesmo. É todo mundo ali juntos. Porque nesse alavancar de autoestima, em muitos casos, gente, a sociedade foi se esquecendo de limites. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós, para crescermos de maneira saudável, nós precisamos daquilo que eu chamo de as duas faces do amor. Afeto, que são palavras de afirmação, beijo, abraço. Mas eu também preciso de limites. E limites é um jeito de alguém demonstrar amor por mim. Meus pais também me dão limites, ou me davam, né? Eles também estão demonstrando amor para mim. Então agora é uma geração que vai recebendo uma autoestima muito grande. E aí eles ganham autoestima e não se sujeitam a atividades que não fazem sentido em longo prazo. Por que longo prazo? Porque a geração Y agora é um mundo rápido para ela. Com a geração Y chega várias coisas. Por exemplo, vai chegar os aparelhos eletrodomésticos como micro-ondas. Você sabe o que isso faz? Por exemplo, até então, se você queria comer uma feijoada, os mais antigos sabem muito bem disso, você tinha que preparar um dia para curtir, passar todo um processo para comer no outro dia. Mas agora, com a chegada do micro-ondas, você vai no supermercado, você compra uma lata, abre a lata, coloca ali, esquenta e tá pronto. Não tem o mesmo sabor, é claro, mas vem essa aceleração. A aceleração do tempo começa a acontecer. Então tudo que é demorado demais já começa a não fazer muito sentido para a geração Y. Ele quer as coisas rápidas, ele precisa das coisas rápidas, o tempo precisa acelerar para ele. Aprenderam a trabalhar em rede, lidam com autoridade, muitas vezes como um colega de turma. Lembra do tradicional? Senhor, senhora, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A bênção, agora com Y, começa a sair isso. Ou seja, a palavra você começa a se tornar comum em muitas casas. E vai tomando essa proporção. A coisa começa a ser diferente. Vamos trabalhar. No meio da igreja, começa agora devagarinho a vir alguns comportamentos, que eu vou tratar esse como eu trato aquele. Todo mundo é rede. É você, você e você. E vai vendo essa mudança. E aí vem algumas coisas da Y que é importante para entender. Que a gente vai passar as suas dificuldades da nova geração, mas vai também trazer o lado bom da nova geração. Por exemplo, a geração Y, ela vem com algumas características de não ver as relações em nível hierárquico. É uma geração que respeita, mas não cede suas ideias tão facilmente. Então, quando eu estou no meio da geração Y, eu sei que muitas vezes alguém vai debater. Muitas vezes debate. E ele não cede facilmente as ideias dele. E porque é característica da geração Y. E às vezes vai ser o tempo que ele vai ceder as ideias dele. Sua expectativa em relação aos líderes, pode pular aí que eu já estou falando a outra. Sua expectativa em relação aos líderes é de oportunidade de aprendizado. Quem que é o líder para a geração Y? É um facilitador de algo prático, é aquele que abre as portas para mim. Então ele começa a enxergar o líder como um facilitador, alguém que vai abrir a porta para ele. E chance também de melhorar o que fazem, porque ele começa a pensar em mentoreio. Até então, antes do Y, ninguém fala de mentoreio. Vocês notaram que essa palavra mentorear era uma palavra que há pouco tempo se usa, ela é antiga, mas que se fala há pouco tempo no nosso meio. Ela não falava, raramente se falava mentoreio, ela se tornou comum. Característica que vem trazendo a nova geração. Pela necessidade de afirmação, eles procuram estar à vontade, tanto quanto o líder, quanto o maior dos subalternos. E às vezes à vontade demais. Porque ele está com a pessoa ali, né, vamos usar essa ideia de subalterno, e ele está à vontade, e ele vai para o líder, e o líder às vezes se choca com aquilo. Principalmente se o líder de uma outra geração
Se ele é um tradicional, então ele se sente desrespeitado, porque ele aprendeu a chamar o outro de senhor e de senhora, e agora ele ouve esse você, isso dói no ouvido, sabe? Quem é músico aqui? Quais são os músicos, cantores aqui? Você quer ver uma coisa? Como é que é para você quando alguém canta desafinado para música? Como é que é? Dói, não dói o ouvido? Para a gente, às vezes, que não entende, dói. Mas imagina para quem canta. Dói. Imagina para quem foi criado com Senhor, Senhora, pedir a bênção, e alguém chega para ele e fala: ó, você... dói o ouvido, gente. Aí você fala o seguinte: mas o fulano, que é da geração tradicional, nem liga para isso. O fulano é a regra, ele é a exceção. Porque para toda regra tem as suas exceções. Tá? Pela necessidade de afirmação, eles procuram estar à vontade, né? Isso eu já li com vocês. Passando, quem que é a geração Y na família? Ele teve como característica a superproteção. Foi educado em uma época em que valorizar a autoestima e fazer as crianças se sentirem bem era a linha dominante. Pode passar. Resultado dessa superproteção, a criação de uma mentalidade que é uma fonte inesgotável de energia. Então, uma nova geração chega um momento histórico na igreja também, porque nós nunca tivemos uma geração tão criativa convivendo no nosso meio, pela gama de informações deles. Então, quando nós pensamos em criatividade, em novo, a geração nova, a nova geração, ela tem muito a contribuir, porque ela é uma fonte inesgotável por toda informação que é disponível a ela. É uma coisa fantástica. Só que ela precisa agora ser realmente mentoreada, alguém que vai filtrar a energia dela, tudo que passa pela mente, porque se não for bem conduzido pode causar muitos problemas, porque ela está imaginando, e ela precisa ter alguém que filtre tudo que ela está pensando. E aí essa integração de gerações é importante, porque ela precisa do outro e o outro vai precisar dela. Os mais antigos precisam da criatividade da nova geração, e a nova geração precisa dessa capacidade de filtro que o antigo, as gerações mais antigas têm. Individualidade versus valores. Mesmo sendo altamente individualistas e focados nas próprias recompensas, tem uma profunda consciência social. Com a nova geração chega a preocupação com o meio ambiente, que não era comum na sociedade, e com os direitos humanos. Não se falava muito de direitos humanos antes da nova geração. A maioria tem valores morais muito fortes e tentam viver por eles, naquilo que acreditam. E aí vem algumas características positivas. Energia. Elevado estoque de força e habilidades que, se bem direcionados, promovem um grande desenvolvimento através das experiências. Ousadia. Possui questionamentos que podem quebrar paradigmas e promover transformações nas instituições que necessitam de inovações. Pensa nisso, igreja. Eu vou acelerar aqui com vocês, tá? E curiosidade. Explorar o novo sem receios. Eles têm essa capacidade, a nova geração, de olhar para o novo e vamos explorar ele. Em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia, tornou-se comum ver jovens alcançando grande intimidade com os novos equipamentos e novos processos. Então você dá alguma coisa para ele, ele fuça e ele descobre. Nós antigos vamos pegar um manual de instrução para não ter perigo de estragar o produto. Ele vai direto para o produto e ele aprende a descobrir no produto. Só uma coisa. Não tem. Tá. Características negativas da nova geração. Escolhas. E isso aqui nós precisamos ajudar como igreja. Fica inseguro quando precisa fazer escolhas. Nova geração sempre foi estimulada a vencer, acertar e ser vitoriosa. Não foi preparada para derrotas, perdas e frustrações. E aí que entra a questão. Escolhas para a nova geração significa ter que perder alguma coisa em detrimento de outro. Quando nós fazemos escolha, nós temos que ceder algo. Não é isso?
para ficar com algo. E como eu sou uma geração Y, e eu sou acostumado a ser vitorioso, a conquistar tudo, não é fácil ceder alguma coisa. Eu preciso ter tudo. Assumir esse risco para a nova geração não é fácil. É difícil para ela, principalmente se ela toma uma decisão e depois ela se arrepende, e aí entra muitas vezes a depressão. Então o que acontece? O jovem de hoje evita tomar decisões. Foco. A quantidade de possibilidades e estímulos sedutores que o jovem encontra atualmente faz com que ele adote um comportamento superficial diante de todas as coisas, porque ele quer ter tudo que está aparecendo, está tentando segurar. Ele não sabe, e sem foco sua trajetória segue um ritmo mais lento, inclusive para as próprias expectativas. Você quer ver uma coisa que se tornou comum hoje? O jovem começar uma faculdade e com um ano e meio, ele decide que vai passar para outra faculdade. Passa mais um ano, ele decide que vai passar para outra. Porque é muita informação. De repente ele descobre que ele gostou daquilo dali e aquilo vai mexendo com a cabeça dele. E não é fácil. Por isso essa integração com a antiga geração, que é uma geração com muito foco, eu vou fazer isso, é nisso, é importante para ele, essa definição, de começar e terminar alguma coisa. Tá? Valores. Gostam de saber seus resultados e gostam de compartilhar. Mas aonde está o problema? A armadilha se instala quando a competitividade destrói os valores e os resultados são alcançados no melhor estilo custo-custar. Então, como igreja, o que nós fazemos com o jovem hoje? Porque o jovem está indo para o mercado de trabalho, a nova geração está no mercado de trabalho. Por isso, o Y já está, o Z está chegando agora, vai chegar agora. E ele está indo para aquilo ali. E a sociedade, ela promove hoje a competitividade. Como é que a sociedade começou a funcionar com a Y? Metas. Até então você batia cartão, não era isso? Você entrava às 6 da manhã e saía às 5 da tarde, dependendo, 6 horas da tarde, era 8 horas de trabalho, não era assim que funcionava? Agora está havendo um novo processo, em muitos lugares, meta. Você cumpriu a meta? Tudo bem, você tem que cumprir meta. E essa meta, que é uma característica que vai continuar sendo característica da nova geração, por outro lado, ela promove competitividade. Porque para eu cumprir minha meta, o outro, muitas vezes eu vou ter que lutar com o outro para cumprir a minha. E isso dá para desgaste. E aí onde que a igreja entra? Porque a sociedade engolir. Você lembra que eu falei de Balma, da sociedade líquida? Desse processo, de que as pessoas também não se importam uma com as outras. Aí entra esse fator aqui que vocês estão entrando, gente. Isso é o diferencial para a gente. E é importante para a nova geração. O jovem da nova geração de igreja, e que ele procura ter compaixão, ele vai fugir da competitividade, porque a compaixão, ela me elimina da competitividade. O outro não é contra mim, o outro não está vindo contra mim. Então eu vou conduzir o meu próprio caminho, eu vou crescer por mim mesmo. Aí vai entrar um fator diferenciado chamado fé. O mesmo Deus que me colocou nesse lugar é o mesmo Deus que, se eu trabalhar direito, Ele vai honrar a minha vida. Então começam alguns assuntos que a sociedade não tem, mas que o jovem, a nova geração convive nessa sociedade, que tenta engolir. Uma sociedade onde um tenta falar mal do outro para que ele seja na cara. Tem um livro muito interessante, ele se tornou best-seller, se chama Dar e Receber. Na verdade, é um empresário, ele não tem nada de cristão, mas ele pegou um princípio bíblico, que é dando que se recebe. E ele trabalha com duas perspectivas para a nova geração, esse autor. Ele fala que hoje nas empresas nós temos os doadores e os tomadores. Os doadores são as pessoas proativas, que ajudam o outro, que se alguém está precisando, ele dá força para ele. E que hoje o mercado de trabalho, ele está procurando pessoas doadoras, pessoas proativas, porque se tornou raro na sociedade. A competitividade se tornou tão forte que ter uma pessoa doadora é raridade.
O doador é aquele que ajuda, que se preocupa, que conversa, que abraça, que está junto, que é companheiro. E o que ele vai fazendo? Ele está doando esse comportamento. E o que ele recebe em troca? Ele não recebe, ele recebe das outras pessoas elogio, ele recebe boas palavras, ele recebe segurança das pessoas em relação a ele. Pessoas agora que tentam lutar por ele. Mas também ele fala, esse autor, dos tomadores. E os tomadores são aqueles que querem tirar vantagem de tudo. Ele tem que ganhar tudo. E essa pessoa, ela se torna agressiva porque ela quer ganhar, e toda pessoa agressiva, ela recebe afastamento dos outros. Uma hora as pessoas vão afastar dele. Então a igreja, através do princípio de compaixão, que é importante, ela pode construir. Você pode ser construído nesses princípios bíblicos, de ser uma pessoa que entenda que é dando que se recebe. Numa sociedade totalmente diferente, numa sociedade em guerra, numa sociedade em briga, onde um quer passar por cima do outro. Linearidade. A geração Y, ela é não linear, ou seja, as outras gerações é linear. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A geração Y é aqui, estamos todos juntos. Eu respeito a minha liderança, mas nós fazemos tudo juntos. Então ela começa a observar, ela passa a ter algumas características de observar que se ele lavou o prato, o da outra geração também lava o prato. Se ele fez isso, o outro também está fazendo isso. Que todo mundo, se tiver que varrer, vamos varrer todo mundo. Ela tem essa ideia de rede. E os processos precisam ser rápidos, se não gosta de ficar em uma mesma posição durante muito tempo, por causa da ansiedade. E aí eu preciso falar para a nova geração isso daqui. Nós estamos vivendo uma época, gente, onde nós vamos ter que aprender a ficar mais tempo nos lugares. Nós estamos vivendo uma crise. As oportunidades não estão tão fáceis assim. E a tendência do Y é o quê? Bateu, está insatisfeito com aquele lugar, ele já vai embora. Ele já sai. Vou procurar outro. E isso é um perigo, porque isso não ajuda a construir resiliência na gente. Que é essa capacidade de virar o jogo, essa capacidade de lidar com situações adversas. Então, hoje é importante para a nova geração aprender a suportar algumas coisas, aguentar um pouco mais. Na igreja se tornou comum o fluxo de pessoas de uma nova geração que sai de uma igreja e vai para outra, porque se o líder chamou a atenção dele, o líder já não serve, ele vai para outra igreja. Se ele não conseguiu aquela posição rápida, se ele quer ser pastor e o líder virou para ele o seguinte: olha, você tem que, durante uns 2 anos, trabalhar na igreja, fazer alguma coisa para aí então nós trazermos você e começar a preparar você, ele fica muito mal, porque ele quer a coisa rápida, ele quer a coisa acelerada. Muitos seminários estão diminuindo o tempo de duração. Cursos online começaram a chegar. Algumas faculdades que tinham 5 anos de duração passaram para 4 anos de duração. Outras que tinham 4 passaram para 3, por causa dessa preocupação. Eu quero ir logo, eu quero fazer logo. E ele vai precisar entender, nova geração, que existem processos, principalmente no campo eclesiástico e também no campo da fé, que são inegociáveis. Se você olhar para a Bíblia e você pegar o contexto histórico de Paulo, lógico que ele viveu outra geração, mas eu falo que Paulo, déficit de atenção não, mas hiperativo com certeza Paulo era, porque ele era ligado no 220, gente. Paulo era elétrico. Então, segundo histórias, Paulo, aos 14 anos, olha só para você ter ideia, Paulo aos 14 anos vai para os pés de um homem chamado Gamaliel. E Paulo vai ficar aos pés de Gamaliel, que era o maior teólogo talvez da época, até os 28 anos. São 14 anos de teologia com Gamaliel. Por isso que ele perseguia os cristãos, gente. Esse homem conhecia do assunto.
Ele só não tinha Cristo no centro da sua teologia, mas a teologia de Paulo era perfeita, tirando esse lado cristocêntrico que não havia. Aos 28 anos, data aproximada que eu estou dando para vocês, Paulo cai do cavalo. Paulo cai do cavalo em todos os sentidos, tem aquela experiência, então, até então é Saulo, e a partir daquele momento será chamado de Paulo. E aí o que vai acontecer? Ele vai para o outro pé, ele sai de Gamaliel, vai para os pés de Barnabé, vai para Antioquia, e Barnabé segura ele quase 12 anos. Você sabe o que é isso? 12 anos sendo seguro por Barnabé. Imagina um indivíduo querendo pregar o evangelho, querendo sair que nem louco, e Barnabé, você vai ficar aqui, você vai caminhar um pouco. Paulo, ele começa a evangelizar por volta dos 40 anos de idade. É quando tem aquela experiência que o Espírito Santo vem e fala assim, que a gente separa Paulo e Barnabé para uma grande obra, e aí começa o trabalho transcultural. Aos 56 anos mais ou menos, Paulo começa a viver de prisões, e aos 66 anos mais ou menos é que Paulo agora morre. São 10 anos de prisões. Você sabe o que é ser preso alguém que é hiperativo? Você sabe o que é ficar trancado alguém que é hiperativo? Você sabe como é que a pessoa fica? Fica doidinho. Alguém já esteve na prisão de Paulo em Roma? Eu tive na prisão de Paulo em Roma. É um negócio daqui até a parede. No inverno, aquelas paredes de pedra, aquilo ali se torna úmido. Uma janelinha bem pequena para a entrada de sol. Era isso que Paulo ficou anos. Mas Paulo aprende uma coisa: a se reinventar. Se minhas pernas não podem ir ao lugar, as cartas vão no meu lugar. As cartas vão por mim. A maioria das cartas de Paulo foram escritas aonde? Na prisão. E aí é interessante, né? Graças a Deus, até é estranho falar isso pela prisão de Paulo, porque graças à prisão de Paulo nós temos a grande maioria das cartas dele ao nosso dispor hoje. E aí, gente, por que eu estou falando isso? Porque essa paciência, às vezes precisa ver, e são inegociáveis. Esse processo que a gente chama de maturação, e que a nova geração, nessa integração com a antiga, vai gerar isso. Maturação. E maturação não é do dia para a noite. No tempo normal, a manga vai ficar boa para comer. Se você tirar antes, ela não está boa. Essa maturação, ela é necessária, ela é saudável, ela ajuda lá na frente. E isso dá choques. Família, trabalho e recompensas. Para a geração Y, o trabalho não pode atrapalhar a família, e se algo vai mal em casa, isso interfere diretamente no trabalho. As antigas gerações procuravam separar família de trabalho. Eu estou trabalhando, eu consigo desligar. Não, agora eu estou trabalhando, agora eu estou com a família. A Y, isso mexe muito com ela. São apegadas a recompensas quantitativas em quantidade e qualidade. Chega a Z, nascido a partir de 96, nasce no auge do debate sobre a AIDS e a queda das torres gêmeas. Eles veem isso. Hoje estão entrando na maioridade, era digitalizada, e com a Z não existe distinção entre o mundo online e o mundo offline. Ou seja, resumindo, o que na minha época, quando eu chegava na casa de alguém, eu pedia um copo d'água, agora quando você chega na casa de alguém, o que você pede? A senha do Wi-Fi. Me deixa sem água, me deixa sem comida, mas me dá a senha do Wi-Fi, pelo amor de Deus. Aí você começa a deparar. Eu tinha uma menina, virou para mim 5 dias para trás e falou assim: pastor, eu vou começar um jejum. Não, eu fiz jejum. E quantos dias? 7 dias, mas não foi fácil. 7 dias de jejum, nem eu dou conta. Pastor, foi difícil. E eu estou pensando, porque na minha época jejum é ficar sem comer, sem beber, no máximo água. E aí ela fala que o jejum, eu fiquei 7 dias sem usar a internet, pastor. Então muda. Esse vem esse contexto, ou seja, totalmente ligado. Para Y é o computador, era a tecnologia. Agora com a Z, computador é uma coisa já está meio ultrapassada. A gente resolve tudo aonde?
no celular. E ela é rápida, ela é impaciente. Até a Y é devagar para Z. Para muitos, a Z, as figuras de autoridade vão deixando de existir. Por quê? E aí pensa, porque essa sociedade está entrando na igreja, gente. Vai chegar na igreja. Pais fora de casa. Pessoas com papel pouco definido na família. Insegurança social. Porque na minha época, e na época de muitos aqui, a gente ia para a rua sozinho, ia para a escola sozinho, não era assim? Você fez isso? Pegava o ônibus sozinho. Com 11, 10 anos, 11 anos, eu estava pegando o ônibus para ir para a escola, ônibus circular. Hoje não, tem que ser levado, por causa do nível de insegurança e o livre acesso da internet. Então se perde isso. Os pais vão para o mercado de trabalho, os dois vão, ficam distantes, e aí vai se quebrando. Vive um tempo em que suas mães foram para o mercado de trabalho. Em muitos casos, os pais tratam seus filhos com a consciência pesada por causa do trabalho, e aí começa a fazer aquelas recompensas. Dá aquilo, dá presentes para substituir o quê? A ausência. E aí cai o perigo, gente. Entenda o que eu vou falar para você, porque vai chegar na igreja. Nós nunca estivemos numa sociedade tão órfã como nós estamos tendo hoje. Sabia disso? E órfãos de pais vivos e dentro de casa. Não é aquela orfandade, porque a orfandade é uma questão interna. Nós nunca tivemos um povo com tanta dificuldade de pertencimento. Mário Sérgio Cortella, ele fala que a escola escolariza e a família educa. Mas a família começou a jogar o filho para ficar o dia inteiro na escola, e quando chega à noite quase não tem tempo. Ou seja, não há tempo para educar. Está chegando nas mãos da igreja. Sabe? E aí eu falo com os professores das crianças aqui, que estão aqui, né? Professores das crianças. Eu tenho pedagogos aqui? Tem, né? Então você já deve ter ouvido falar muito sobre um homem chamado Henri Vallon. E Henri Vallon, ele trouxe uma teoria muito forte e que serve muito para hoje. Henri Vallon, ele falava o seguinte, que a criança, e principalmente o adolescente, ele não aprende pela cognição, ele aprende por afetividade. O que ele estava querendo dizer com isso? Que se você gosta daquela pessoa, se você é cativado pelo seu professor, você aprende. Mas se você não é cativado, você cria uma dificuldade de aprendizado. A gente fez muito isso, ou não? Se você for pegar seus professores, aqueles que você gostava, você aprendia mais com ele, não era? E aqueles que você não tinha simpatia, não era mais difícil de se aprender a matéria com ele? Pelo menos na grande maioria dos casos a gente vê isso. Mas agora isso é muito forte. Principalmente porque chega agora órfãos. E esses órfãos, e aí entra um outro perigo, gente. Eles olham para o líder quando, principalmente, a ausência de pai, eles esperam do líder paternidade. E isso se tornou um perigo, porque essa paternidade tem que vir lá de dentro de casa, essa paternidade diferente. Você está me entendendo? E muitas vezes chega no líder um peso que ele não dá conta, um peso de substituição que ele não pode fazer. Da mesma maneira, o próprio Deus, a paternidade de Deus é diferente da paternidade humana. E esse aí está havendo confusões. Eu estava atendendo uma pessoa, um líder, e eu posso falar isso porque ele é de outro estado, de outra denominação, e ele veio para ser atendido, e ele estava sendo processado, acusado de não é abuso sexual não, como é que fala? Assédio sexual. E ele era aquele líder que se tornou, mas ele extrapolou o líder cativante, ele ficou pai demais, muito pai, sem os limites dele. E uma das suas lideradas começou a olhar para ele de outro jeito. E quando ele teve uma chamada de atenção na liderada, o que acontece? Ela ficou com raiva. Ela tinha ausência de pai ali atrás. E ela lançou sobre ele.
e ela perseguiu ele. São paternidades diferentes e nós precisamos ter esse ajuste. Quando nós pensamos como professores, nós entramos nesse processo de criar essa relação, porque agora também está chegando ele como órgão. Aqui fala da necessidade de retorno à disciplina sem receio. Eu não estou falando de bater, não. Quando eu falo de disciplina, não é bater, não é agressão. Quando eu estou falando de disciplina para vocês, eu estou falando de limites. Você vai até aqui, daqui você não vai passar. Tá? Devido a acontecimentos sociais, grande parte não mora com pai e com mãe. Também está acontecendo. Tá? Característica positiva da geração Z: instantaneidade, velocidade e senso de urgência. Você sabe o que esse senso de urgência está gerando dentro da obra missionária? Há uma crença que através da geração Z, os lugares que não foram alcançados serão alcançados, porque o senso de urgência deles é de ir aonde ninguém foi, e eles querem fazer isso. Aonde estão os seus problemas? Fracas relações interpessoais. Por causa do quê? As relações estão na maior parte aonde? Aqui. E nós vivemos de toque, de abraço, de olho no olho. Tá? E aí vem a candidatura à depressão por ausência de relações interpessoais. A ausência de paciência pela velocidade das coisas. Ou seja, tudo que é demorado um pouco desgasta. Nasce um mundo complexo, crescer o pior do mundo, crise e terrorismo. Chega as catástrofes, chega com a geração Z. Terrorismo, chega com a geração Z. A AIDS, como eu falei para vocês, agora já não é tão falada porque não é que encontrou a cura, mas já tem remédio, porque a pessoa não vai morrer em questão da AIDS. Mas já pensam na gravidez, porque a gravidez agora vai tirar o quê? O sonho futuro, de ser isso, de ser aquilo, de ser aquilo outro. Então a preocupação é outra. O que fazer quando nós pensamos nessas gerações? Entender que escolarização, um pedaço da vida, a educação é a vida inteira. Isso é uma das coisas. Tá? Estimular para que se motive. Tá? Nós não os motivamos e sim os estimulamos para então depois ficarem motivados. Convidamos para fazer algo que a partir daí eles venham a se motivar, a trazer para perto. Vamos comigo. Entra a história do discipulado. Como a geração Z nasceu, cresceu e aprendeu a viver da tecnologia, a mesma tem dificuldades com processos que levam à maturidade, pois isso não é resolvido com a tecnologia, apenas com relacionamentos. Então hoje a igreja ela tem esse poder de promover relacionamentos. Tá? Eu vou passar, em 5 minutos, vou passar bem rápido aqui um outro para você. Você pula aquele um e o terceiro, só para trazer no campo ministerial, pensando em igreja aqui. Construindo um ministério saudável para a nova geração. Pode ir para o slide 3. Construir 4. É assim que funciona a nova geração, resumindo para vocês. Dar e receber feedback. A nova geração necessita de troca. Você quer acabar com a nova geração? Ela falar com você, falar com o líder que seja: olha, eu queria isso. E você fala o seguinte: vamos orar. Você mata a nova geração. Porque essa história de vamos orar, se não tem prazo de validade, ou seja, com hora marcada, com data marcada, isso para ele é muito aberto. Aquilo para ele, vamos orar, mas para a nova geração, vamos orar tempo e dia. Quanto não? Até que dia? Daqui a 3 dias? Beleza. Se você marcar data, você vai acalmar o coração da nova geração. Mas não fica a palavra vamos orar pelo vamos orar, porque ela não dá conta disso. Tá? Ela precisa dessa troca. Ela precisa falar
e ela precisa ouvir, e ela é disposta a ouvir, viu? Ela ouve, se lhe dá o direito de falar. Compreensão. A nova geração está acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou resumir com uma história comigo. Antes de vir para Anápolis, eu dirigia o cuidado integral do missionário da agência da minha denominação, da Presidência Renovada. E nós colocamos lá na MISPA, que é o nome dela, nós colocamos um centro de oração baseado na história dos moravianos, que funcionava 24 horas por dia, ininterrupto. Então, a toda hora que você fosse para o centro de oração, tinha que ter alguém orando lá. Tinha que funcionar 24 horas. Tá? E eu tinha uma menina da nova geração, ela estava com 20 anos, era ela quem cuidava do centro de oração. Então, ela tinha que arrumar gente para colocar lá dentro para ficar orando. Intercessores, descobrir, ela tinha que fazer o negócio funcionar, escala, pedido de oração, tinha que estar tudo em tempo real. E como eu disse para vocês, eu sou geração X, gente. Para mim, era uma crise terrível chegar na sala dela e ver ela com fone de ouvido, escutando música, com o computador aberto, com um monte de gente ali falando ao mesmo tempo, e olhando a internet, resolvendo umas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, essa menina não trabalha, ela não faz nada. E qual que era a minha surpresa? Que enquanto ela ficou conosco, ela não deixou a peteca cair. E eu ficava imaginando como é que ela consegue fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Se eu fizer duas dessas, eu já fico perdido. É a capacidade da nova geração. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo e eu preciso compreender. Ela consegue. Tá? A horas precisa de direção nas decisões, mas ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Respeito. Isso nós precisamos trabalhar, é importante. Você, nova geração, você precisa entender uma coisa, que você não tem experiência no veterano. E você precisa dessa experiência na tua vida. É importante a experiência do veterano. Ele já apanhou muito, ele já sofreu muito, e ele tem muita coisa a te ensinar. Uniformidade. Ninguém é melhor que ninguém. Retirar a competitividade, ou seja, não temos o tratamento VIP. Vamos todo mundo junto. Vamos pegar a vassoura? Todo mundo junto. Todas as gerações juntas. Isso é integração geracional. Vamos lavar a igreja? Vamos as gerações todas juntas. Vamos fazer todo mundo junto. Isso é bom para a nova geração. Metas e processos. A nova geração funciona por pequenas metas onde o retorno será rápido. Ela precisa sentir as coisas funcionando rapidamente. Dentro de missões surgiu uma palavrinha chamada debriefing. Nós não tínhamos isso. Surgiu por causa da nova geração. Que é a conversa que quando o indivíduo chega do campo, a gente precisa ver como que isso é. O debrief é muito comum no exército, na aeronáutica, na marinha, e nós tivemos que trazer inclusive para missões, e ele vai servir na igreja. Porque o que acontece? A pessoa chega para você e você estipula uma meta para ela. Quando ela chega, ela cumpriu a meta, e até então a gente imaginava o quê? Time que está vencendo, a gente não mexe. Ele fez, está tudo certo, ele vai continuar. Para a nova geração nem sempre é assim. Às vezes ele fala, eu cumpri, mas eu quero uma nova história agora. Eu quero outra coisa para mim. Eu quero viver novo. Então o debriefing ele vai trazendo isso também. Agente ativo para a nova geração não participar das experiências práticas, ser agente passivo, isso lhe incomoda. Ele quer falar, ele quer dar opinião, ele quer pensar junto, ele quer contribuir com as ideias dele. Ainda que não sejam aceitas, mas ele quer pelo menos poder falar. Inovação. São inovadores e por isso tem muito o que acrescentar. As ideias estão borbulhando, isso não significa que serão aceitas, mas que serão ouvidas. Promover a autonomia. Para a nova geração, prazer e trabalho são duas coisas importantes. Para isso necessita de autonomia. A gente usa as metas. Usando as metas podemos contribuir para essa autonomia ser saudável. Antigamente, a gente trabalhava mesmo sem ter prazer. Trabalhava pela necessidade ou por um objetivo maior. A nova geração, ela tem necessidade de fazer aquilo que ela está gostando. Ela tem necessidade do prazer. E aí, finalizando aqui com vocês,
característica daquele que lidera a nova geração, eu falo para os líderes aí da nova geração: participativo, dá feedback, ou feedback. Esse quarto aqui é importantíssimo, gente. Reconhece quando erra. Isso você ganha uma moral. Quando você errou, você falhou, você ganha uma moral muito grande para a nova geração. Ela gosta de pessoas que reconhecem quando erra, sabe? Quando eu peço perdão por alguma coisa que eu não tenho que errar, você não perde autoridade quando você reconhece o erro. Pelo contrário, para a nova geração, aí você ganha mais autoridade ainda. Propicia desafios, porque ela é movida a isso. É discipulador e, queira ou não, na realidade de hoje, é educador também. Eu vou trazer para perto, eu vou caminhar junto. Tá? Eu pulei um outro aqui que era conflito de gerações. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui? A igreja ela vai estar chegando pessoas, muitas pessoas, muita gente da nova geração, com características muito peculiares, com histórias muito fortes. É interessante que hoje, o que não era comum antigamente se tornou comum. Eu vou para as agências missionárias, se tornou comum nas entrevistas, eu descobri que os candidatos a missões já foram, muitos deles, abusados sexualmente. Muitos já tiveram experiências homoafetivas antes de virem. Hoje está vindo várias situações que estão contribuindo. A ausência de pai dentro de casa, de mãe dentro de casa, está chegando. E está chegando para a gente. Está chegando para a igreja. E aí, nesse processo, essa palavra aí, compaixão, ela vai ser muito importante. Porque a palavra compaixão, se você for no dicionário, ela significa compadecer, intuir a dor do outro, sentir, tomar o lugar do outro. Isso significa a palavra compaixão. É um processo de que eu olho a pessoa não pelas minhas lentes, mas pelas lentes dela. Eu enxergo você pela sua dor, por aquilo que você passou, para eu poder construir um novo tempo para a sua vida. Isso é um dos princípios de compaixão. E isso está chegando, é um momento que precisa de mais. Precisa de você da nova geração com outros da nova geração que vão chegar na igreja. De você, das gerações da velha guarda, que tem que integrar com a nova geração. Então isso daqui que eu falei para vocês é muito amplo. Isso tem muita coisa a ser falada. Mas dentro da tua casa também. Como é que está sendo dentro? A relação. Como é que está havendo esse olhar dentro de casa? Eu tenho um menino de 10 anos, nova geração purinho, acelerado, pensa um monte de coisa. Ele está acelerado antes do tempo. Eu com 10 anos de idade estava andando de mão dada com meu pai. Ele fez 10 anos há pouco tempo. Eu com 9 anos estava andando de mão dada com meu pai. Eu chego na escola com ele ali no ponto para levar ele para a escola. E vou dar a mão para ele e falo: pai, pelo amor de Deus, não quero meu filme. Eu estou tendo que ouvir isso. Aceleração, o mundo da fantasia, que é natural da criança, cada vez está mais apurado. Elas estão observando tudo. Hoje nós estamos falando de ideologia de gênero, gente. Essa nova geração que está chegando. O bombardeio é enorme. Vocês devem ter visto uma escola em Cambé, Paraná, onde nasceu minha esposa, que fizeram uma exposição de bonecas enforcadas, que fizeram um púlpito de Bíblia rasgada, que está agora, deu um barulho enorme, queimaram Bíblia, fizeram uma loucura. É isso, e a criança ela está recebendo isso na escola, e se há uma ausência dentro de casa, ela só vai ficar com aquilo que ela recebe. Eu quero encerrar com a experiência do Pedro para você, dessa importância de família. A minha esposa, como eu disse, ela é psicopedagoga. E uma das coisas que ela aprendeu, que ela trabalha com criança, é através do lúdico. Ou seja, a criança fala brincando. Ela fala do que ela sente, ela fala do que ela pensa, do que está acontecendo na vida dela. Ela fala brincando.
se descobre várias coisas. O Pedro, quando ele tinha 5 anos de idade, ele ganhou um castelo do Batman do meu pai. E junto com o castelo do Batman veio o Batman e o Robin, 2 bonequinhos pequenininhos. E numa das minhas viagens, ele virou para mim e falou o seguinte: papai, traz para mim um Coringa. E eu voltei da viagem, comprei o boneco do Coringa, dei para ele. Passados uns dias eu estou voltando para casa. E quando eu estou voltando para casa, chego em casa, a Jaqueline vira para mim e fala assim: Ayrton, chega aqui. Isso é. E eu chego, e ela fala assim: dá uma olhada ali. E eu olhei. E o Pedro estava lá. E o Pedro estava assim: o Pedro estava com o boneco do Batman e do Coringa abraçados. E ele dando voz para os bonecos, o Batman falava para o Coringa: você é meu amigo? E o Coringa falava: eu sou seu amigo. Você é meu amigo? Eu sou seu amigo. Era a única frase que ele sabia dizer. E a Jaqueline: Ayrton, o negócio está sério. Eu: o que foi, Jaqueline? Ayrton, o Batman e o Coringa não podem ser amigos. O Batman é a representação do bem, o Coringa é a representação do mal. O Pedro não está tendo noção do bem e do mal. O Pedro não está tendo, porque ela, por essa questão do lúdico. E ela começou: Ayrton, faz alguma coisa, Ayrton. Eu vou fazer o quê, Jaqueline? Você é um psicólogo da casa, se vira. E eu fiquei perdidinho. E teve uma hora que a Jaqueline virou e falou assim: para, Pedro. E falou brava, sério. E o Pedro parou, arregalou os olhos, olhou para ela. E ela falou o seguinte: você está vendo que o Batman e o Coringa não podem ficar abraçados? Que o Batman é o do bem e o Coringa é do mal, e o bem não pode ficar abraçado com o mal. Aí o Pedro olhou para ela e para mim. Ele falou exatamente do jeito que eu vou dizer para vocês aqui. 5 anos de idade. Ele falou desse jeito: em primeiro lugar, a brincadeira é minha. E em segundo lugar, o Coringa aceitou Jesus. Nossa noite acabou ali, né? Não teve mais graça. E a gente deitou conversando à noite. Meu Deus do céu, ele está observando tudo. Tudo o que ele está vendo, a nossa realidade, ele está trazendo para o mundo dele. E ele está representando o mundo, a fantasia dele, tudo aquilo que ele está vendo. Mas se eu também não transmitir nada, quem vai transmitir alguma coisa para ele? O que ele pode lançar no lúdico? O que pode acontecer? Porque esse abraço de Batman e Robin poderia, de Batman e Coringa, podia representar outra coisa. Vocês sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. Queridos, é uma hora de haver integração. É uma hora de aproximação. É uma hora de ajustar valores que são inegociáveis. E aquilo que é negociável, como é que é uma coisa que é negociável? Outras coisas que é negociáveis, a gente negocia. O que nós precisamos entender de gerações é o seguinte: que existem valores, e a Bíblia nos dá isso, que são inegociáveis, através dos tempos serão a mesma coisa. Existem princípios que vai passar o tempo, passarás os céus e a terra, e esses princípios não passarão. A gente tem que tomar cuidado, que existem coisas que é da minha época e não da época do outro, e que quando eu falo para ele, parece que eu estou falando grego, que nem eu falar de datilografia para criança. Que bicho é esse? Aqui a gente precisa ter características diferentes, que quando nós nos integramos, nós nos tornamos mais fortes. Amém? Eu não trouxe texto bíblico para vocês aqui, né? Mas eu queria trazer uma questão de igreja que pode servir para vocês, esse conhecimento, tá? Mas acho que uma coisa que eu posso deixar isso, que foi a maior marca de Jesus para você, que é isso que vocês estão falando: compaixão. Foi a marca de Jesus naquela terra. Como eu disse para vocês, a compaixão faz eu olhar
pela ótica dos outros. E isso pode fazer a diferença na integração de geração. Numa época onde elas estão se reprimindo, a igreja consegue ter a capacidade de ajuntá-las. Amém?